Falei, tá bom, obrigado. Aí o motorista, com uma paz, tranquila, falou, seu Flávio, não seria melhor nós irmos numa lan house? Irmãos, numa lan house, o cara vai fazer um crachá para mim numa lan house? Eu pensei, né? Mas eu fui lá. Gente, quando eu olhei a fachada, eu falei, meu Deus. Eu abri aquela porta, ali só tinham anjos do Senhor ali sentado naquele lugar, irmãos. Eu cheguei para a menina, disse, bom dia. Olha, eu estou passando por uma prova. Ela olhou para mim e riu. E eu não sei se você vai poder me ajudar, mas me direcionaram para cá e eu tenho quase a certeza que você vai me ajudar. Ela, o que o senhor precisa? Eu falei, eu preciso disso. Ela falou, eu não faço isso não. Mas eu vou abrir uma exceção. Eu falei, glória a Deus. Aí, gente, eu não perguntei preço. Quanto me cobrasse, eu iria pagar, porque a necessidade era minha. Aí, naquele lugar, ali naquele momento, eu acho que eu recebi um telefonema de São Paulo, e o cara, resumindo, tá, gente? O pessoal disse assim, Flávio, eu estou te mandando uma matriz. Aí eu falei para ela, se eu receber a matriz, facilita o seu trabalho? Aí ela falou para mim assim, melhor ainda. O senhor tem uma foto aí? Eu falei, tenho. Gente, olha, aquela menina, eu saí dali abençoando aquele lugar. Eu falei para ela, eu quero que Deus derrame bênção sem medida sobre a tua vida. Porque você não sabe o que você fez para mim hoje. E o que Deus vai fazer na tua vida. Então, irmãos, aonde tinha a simplicidade, foi aonde eu encontrei o que eu necessitava. Então eu quero dizer para vocês, não adianta você ter, eu podia pagar o que fosse. Sabe quanto ela me cobrou para fazer um crachá? R$12, irmãos. Eu falei, não é possível. Esse trabalho todo, você me cobrar R$12, é. Aí eu comprei uma caneta, comprei uma lapiseira. No total deu R$32. Eu falei, o troco é seu. Gente, a boa vontade é a melhor coisa do ser humano. Não adianta o dinheiro. Eu tinha o dinheiro para pagar o que fosse, mas ninguém quis fazer para mim. Onde eu achei que tinha a aparência, não resolveu o meu problema. E assim é a vida. 2 Reis 5, versículo 1. Quem já ouviu falar em Naamã? Quem era Naamã? Comandante do exército sírio, né? Não é verdade? Comandante do exército sírio. Olha lá. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. E de muito respeito. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem, herói, valoroso, porém leproso. Uma doença que sem cura. Naquela época. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói, valoroso, porém leproso. Tinha situação, tinha condição? Tinha. Mas de que adiantava? Todo o poder que ele tinha, todo o dinheiro que ele tinha, não iria lhe curar.
E saíram tropas próximas, Moisés, por favor. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Prestem atenção. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Perdoe-me, gente. Enviarei uma carta ao rei de Israel. Uma vírgula e um ponto modifica toda uma frase, tá, gente? Então disse ao rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi. E tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Ele mandou a carta para um rei, não para quem deveria. E o rei recebeu essa carta. Versículo 11. 5:11. Não, gente, vamos continuar aqui no 7 mesmo. Moisés, desculpa, vamos continuar no 7. Eu vou ler rápido. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para viver e para vivificar, para que este envie a mim, para que restaure a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-os vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aquele homem humilde ouviu o que tinha acontecido, e ele disse o quê? Venha a mim. Deixe que venha a mim. Irmãos, quantos aqui hoje, ou no mundo, estão precisando de uma palavra? De que alguém lhe diga que ele pode ficar curado, que ele pode ser restaurado. Quantos? Veio, pois, Naamã, preste atenção agora, quem estava precisando, como se posicionou. E muitas vezes nós vivemos assim: eu tenho condição, tem que me atender. Não é assim? Eu estou pagando. Não é assim, pastor? Eu estou pagando. Tem que me atender. Não é assim. Com Deus não acontece assim. Eu estou na igreja, eu estou ajoelhando, eu estou orando, e nada acontece. Não é assim. Tudo é no seu tempo. O nosso tempo não é o tempo de Deus. O povo caminhou 40 anos, irmãos. Mas foram 40 anos, sabe por quê? Pela desobediência. Porque se eles tivessem sido obedientes a Deus, não teria levado todo esse tempo.
Mas muitas vezes Deus, ele nos testa, sabia? Para saber se nós somos merecedor ou não daquela graça que está sendo preparada para a gente. E no tempo dele, irmãos. E quando é no tempo dele, é com perfeição. Que não faz nada pela metade. É completo. A bênção do Senhor nas nossas vidas, ela é completa. Não é meio termo. Não existe meio termo para o Senhor. É sim, sim, não, não. Ou você se dedica a Deus verdadeiramente, ou você se retira da presença do Senhor. E nós que somos convertidos, nós sabemos quais são as consequências. Paguem para ver. Mas o nosso Deus é misericordioso. Não é verdade? Às vezes ele deixa aquela pessoa ali, ó. Ali. Por misericórdia. Por misericórdia eu vou te manter vivo. Mas não vai sair daquilo, irmãos. Porque a oportunidade ele te deu. Às vezes eu ouço as pessoas falarem assim: meu Deus tomou tudo que eu tinha. Deus não toma nada de ninguém, meu irmão. Quando você perde é por incompetência sua. É porque você não soube administrar aquilo que Deus te deu. E nem agradecer. E nem agradecer. Nós temos que ser gratos a Deus todos os dias. Eu não me apurrinho. Eu digo para minha mulher: o amanhã não me pertence, amor. Ah, eu quero fazer isso. Vai fazer, amor. Ah, mas não, para de pensar pequeno. Eu estou vivo, eu estou aqui. O que a gente quer, você consegue. O medo é o diabo que bota na tua cabeça, irmãos. Para você não dar asas aos teus sonhos. O medo não é de Deus. Deus quer que você se prostre perante a Ele e Ele vai caminhar contigo. Agora, se você tiver medo, você não vai a lugar nenhum. Voltando aqui para Naamã. Naamã queria... O que o profeta Eliseu fez? Mandou um recado para Naamã. Eliseu, homem de Deus, deixe vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Olha bem, gente. Então Eliseu lhe mandou-lhe um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão. O rio Jordão era um rio sujo, imundo. E tua carne te tornará, e ficarás purificado. Olha bem, irmão, olha bem. Porém, Naamã muito se indignou. Ele estava precisando de um milagre na vida dele, porém, não quis ouvir o profeta. Se indignou. Quantas vezes o pastor Juarez, numa palavra, ele diz para se fazer, para se cumprir um voto, gente. E você não cumpre. Quais são as consequências? Menor faça. Não apanhe. Não pegue. Mas se pegares, cumpra-o. Deuteronômio, né, pastor? Em Deuteronômio está escrito isso. Se há votos, né? Fizeres o voto, Eclesiastes. No livro de Eclesiastes está escrito: se pegares o voto, cumpra-o. Muitas vezes é melhor não pegar, mas se pegar, cumpra. E Naamã questionou, porém Naamã muito se dignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá. Olha, ele queria que Eliseu se posicionasse à sua frente, fosse lá, pusesse a mão sobre ele. Era isso que ele queria. Ele não queria mergulhar no Rio Jordão.
Desobediência, irmãos. De repente até duvidar, né? Ele estaria duvidando daquilo. Eis que dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventuras Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Olha, os rios eram que ele citou aqui, eram rios limpos, de água pura, cristalina. Mas o profeta mandou que ele se mergulhasse aonde? No rio sujo, irmãos. Sabe para quê? Por causa do orgulho. O orgulho. Muitos estão sentados em bancos de igreja, estão ouvindo, mas não estão, irmão, praticando o que a palavra ela te diz. O que Deus está falando com você. Muitas vezes nós temos que nos humilhar. Agora, para homem nenhum, tá, gente? Para Deus. Você não tem que se humilhar para homem nenhum. Para Deus. O teu joelho tem que se dobrar para Deus. Não é para o pastor Rogério. Não é para o pastor Juarez. Você tem que se curvar a Deus. Não me poderia lavar neles e ficar purificado, e voltou-se e foi com indignação. Foi indignado, aborrecido, reclamando. Então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram, meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E sua carne tornou como a carne de um menino e purificou. Irmãos, obediência. Obediência. O que se tira desse texto? Mergulhou 7 vezes, foi completamente curado. A lição principal, a humildade. Se ele não tivesse se redimido ali, naquele momento que o profeta mandou que ele reclamou. Imagina. E na condição dele, ele não teria que reclamar de nada, irmãos. Ele estava precisando do milagre. E tem pessoas que não se curvam. Nós temos pessoas, nós temos conhecidos que não se curvam. Nós temos pessoas que estão na igreja há 20 anos. Deus está preservando a vida, porém em sofrimento. Porém em sofrimento. Está a minha mulher aí. Está vivo? Está vivo. Mas está ali, ó. Você sabe a quem eu me refiro. Mas está lá. Mas Deus está percebendo, a vida está lá. Mas não muda, irmãos. Não muda. Não muda. A mudança, ela tem que vir, irmãos. Tem que acontecer. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho muitos defeitos. Eu não sou hipócrita. Eu não sou. O pastor Rogério não é hipócrita. Tu não vai me dar um tapa aqui, eu vou virar o outro lado para você dar, não. Mas quando nós estamos aqui, o nosso Deus, ele tem que ser adorado. O nosso Deus, ele tem que ser respeitado. Se você se converteu, se você é uma nova criatura, as coisas têm que mudar para você, irmãos. Só não muda, a minha vida não mudou. Pastor, o que está acontecendo? Se autoexamine o próprio homem. Aonde eu estou errando? Se autoexamine. Por que as coisas não estão acontecendo? Por quê? Por que não estão acontecendo?
Talvez a sua desobediência. Não é verdade? Irmãos, hoje eu me encontro numa posição que eu nunca imaginei que estaria hoje. E cheguei nela aos 60 anos. Olha quanto tempo eu esperei. E sou grato a Deus por tudo isso. Nunca me faltou nada. E depois que eu me converti, a minha vida ela mudou completamente. Eu sou um novo homem. Eu só não sou hipócrita. Nós estamos aí no ano de eleição, onde muitos vão procurar a igreja evangélica Explosão da Fé. Muitos vão vir buscar. E a gente só tem que orar por eles. Não tem que falar muito, não. É orar só. E Deus conceda a vontade do seu coração. E acabou. Porque depois, só daqui a 4 anos que eles aparecem novamente. Eu agradeço a oportunidade. Que todos tenham um domingo abençoado, uma semana abençoada. Pastor, eu passei dos 10 minutos. Deus abençoa. Irmãos, quando o pastor estava falando, eu estava meditando aqui. Nota isso aí na sua Bíblia. Quando ele estava falando da humildade, das pessoas que até senta na igreja, mas ela acha que já sabe. Você quer que ela se liberte, que ela se transforme, mas a pessoa tem um eu dentro dela que não deixa ela vencer. Ai dos que ao mal chama de bem e ao bem chama de mal, que fazem das trevas a luz e da luz as trevas, e faz do amargo o doce e do doce o amargo. Você vê, eles invertem tudo. Presta atenção como é que é as coisas na terra. O certo é errado e o errado é certo. Uma pessoa está convicta que ela é justa, está fazendo justiça, mas tem pessoas que não vê desse jeito. Aí no versículo 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudente diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinhos e homens de poder para misturar bebidas fortes. Eu quero dizer para vocês, o mundo, ele jaz no maligno. Você que está servindo a Deus, seja conforme o pastor falou, às vezes a pessoa faz um voto, ou era dizimista, parou de dar, tirou o compromisso dele, parou de vir na igreja. Aí você vê a vida daquela pessoa descendo. Não é só porque ela parou de dizimar, de ofertar, não. É porque ela se afastou da presença de Deus. E uma brasa fora do braseiro, ou fora do churrasqueiro, ela apaga, ela vira cinza. E aí a pessoa fica se perguntando por que as coisas dão certo para os outros, não dá certo para ela. Aí a Bíblia revela, Deuteronômio 28, que há um teto de bronze e uma chapa de ferro. Nada funciona para ela. Mas é aqueles que obedecem. Deuteronômio 28, no princípio, fala: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar a palavra, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Amém? E então você vai ver resultado. Por que tem gente que ganha muito dinheiro e termina o mês sem nada? Ganha mais do que os que trabalham assalariado, ganha 4, 5 salários, 10 salários, chega no final do mês, não tem dinheiro para comprar um cafezinho. Por quê? Porque não deu gasofilaço. Mas Jesus falou que aquela mulher pobre,
deu mais do que todos que davam para aparecer. Mas tem pessoas que fazem com amor. Tinha uma mulher na nossa igreja que ela era mãe do Jordão. Ela botava até talco no envelope do dízimo dela. Eu já sabia que era o dela. Só ela pegar já sentia o perfume. Tinha perfume, tinha talco. Ela fazia tudo com, sabe assim, com um amor muito grande. E os filhos dela só traziam alegria para ela e felicidade. Por quê? Primeiro Deus. Eu disse, não, pastor, Jesus é o perfume e eu quero esse perfume. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, em nome de Jesus, por essa oportunidade. Pela manhã, vocês terem levantado, terem deixado seus lares. Que Deus abençoe o Rafael, que está fazendo aniversário também, né? Fez aniversário ontem. A Raquel fez aniversário. A Miriam faz aniversário hoje, meus parabéns.